Muito bem, meus queridos amigos e irmãos internautas. Olha nós aqui de novo, no canal do Vaqueiro, passando aqui nesse canal super abençoado. Hoje, com a relíquia do sertão. Ele que é popularmente conhecido aqui como Adalberto da Mercedinha, Adalberto Vaqueiro, poeta. Um cara que a cultura e a gente que trabalha no mundo da vaqueirama tem um respeito imenso, né? A gente chama aqui o Adalberto o nosso papai, né? Quando a gente anda com ele aí nas vaquejadas, nas cavalgadas, a gente tem aquele tratar muito familiar. Adalberto, quero lhe agradecer pela visita, por estar aqui abrilhantando o nosso canal e venha mais vezes, viu, para participar com a gente. Seja bem-vindo a esse canal. É um orgulho imenso para a gente estar com o senhor aqui nesse dia incrível. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui no seu estúdio mais uma vez para apresentar as coisas da nossa terra. E o que é as coisas da nossa terra? As coisas da nossa terra é a cultura nordestina. E o que eu sei apresentar a respeito da cultura nordestina é poesia. Muito bem, Adalberto. Nessa pandemia, o artista teve que se virar de várias maneiras, né? O vaqueiro teve a sua dificuldade, o motorista teve a dificuldade, em todas as gamas da sociedade teve dificuldade, de um jeito ou de outro. Mas o artista, aquele propriamente dito, Adalberto, que vive da poesia, que vive da cantiga lá, que vai cantar no palco, numa cavalgada, está sofrendo bastante, né? Adalberto só faz o mecanismo de canções por esporte, né? Você canta por esporte, por gostar. Você não vive propriamente dito da música, né? Não. Eu sou aposentado há 4 anos e não sobrevivo da poesia. Eu, além da poesia, eu também sou cordelista. Agora, eu vejo e sinto na pele a situação do pessoal que trabalha com a música, com eventos, porque eu já fiz essa parte, eu transportei os musicais aqui de Nossa Senhora da Glória há muito tempo. E hoje eu vejo aí todos eles parados, sem poderem trabalhar, e tem um sustento da família. Eu sou aposentado, o meu vem. E eles que não são aposentados e vivem da música, vão viver de que forma? Exatamente, Adalberto, bom pensamento. Outra coisa, nota-se já esses cabelos brancos, experiência. Adalberto, esse dom poético surgiu a partir de qual idade? Quando foi que você descobriu esse lado poético do senhor? Cleomarcos, você bateu numa tecla que eu sempre comento com alguém a respeito disso. A minha descoberta poética foi um por acaso, eu trabalhando em uma roça de mamona, um cultivo de mamona no Paraná, e eu cantarolando sozinho no meio da lavoura. E tinha uma família de paraibano do outro lado da água que eu morava, me convidaram a vir eu fazendo meus versos e me convidaram, disse que para fazer um desafio a um tal de Citônio, que era pai do Sinésio sanfoneiro. E eu falei, mas rapaz, vou fazer o quê? Aí aí aconteceu o dia dessa cantoria. Foi uma cantoria, foi programada no sítio, né? Deu muita gente. E eu, acanhado, eu estava acendendo um cigarro na orelha, a orelha pegando fogo, né? Eu nunca participei disso, mas eu senti na pele que eu era bom, porque se conhece que um artista, um poeta, ou artista que for, se conhece a bondade dele pelos aplausos. E eu via que quando eu terminava meu verso, a galera batia palma, né? Então eu sentia aquilo dentro de mim, porque o aplauso é a vida do artista, né? E comecei a brincar com aquelas brincadeiras ali e fui reconhecido naquela época ali, nos anos 70, 3, 4, não me lembro bem, como o menino cantador. Coisa linda, viu? Adalberto, eu tive o privilégio de ter o primeiro contato com o seu dom artístico lá em Zé de Manezinho, em uma cavalgada que o Raio da Amizade faz, que é aquela caminhada de Glória a Porto da Folha, 52 quilômetros, onde já participei com o senhor mais do que uma vez, mas a primeira vez que eu tive a oportunidade de ouvir a sua voz lá no som, eu fiquei impressionado, porque eu trabalho com comunicação há um bom tempo, sei quando o cara tem um dom, como o senhor falou, né? Quando a gente já tem o dom de fazer aquilo, já demonstra que o público gosta. Aí eu perguntei para Lúcio,
de onde é essa voz gravada? Esse rapaz ali é o Adalberto, o cara que vai com a Mercedinha, ele sempre grava uma poesia para a gente declamar aqui nessa hora do almoço. Então achei muito bacana. Praticamente vai completar agora 2 anos que a gente não está indo a Porta Folha, nem está sendo realizado a festa do Raio da Amizade. E no tocante, Adalberto, quando fala de Raio da Amizade, eu fiquei muito emocionado naquela praça de eventos, quando o senhor viu os cavaleiros, as amazonas se preparando para partir para aquela jornada e o senhor falar, Cléo Marcos, não vou poder ir mais. Aquilo ali foi um momento de cortar coração, principalmente da gente que vivencia esse mundo de vaquejada, que gosta do esporte. Naquele momento, qual foi a sensação que passou ali em sua mente, Adalberto? Olha, Cléo Marcos, você falou um assunto aí agora, abordou um assunto agora, que esse assunto faz meus olhos chorar e me emocionar. Mas Deus é mais. Eu trabalhei 10 anos no Raio da Amizade, junto com o pessoal do Raio da Amizade. Para mim, aquilo era a maior felicidade do mundo para mim. Não pelo dinheiro que eu ganhava do Raio da Amizade, mas porque toda a vida eu fui apaixonado por a cultura nordestina. E ali fazia parte da minha vida, o Raio da Amizade. Tive muita consideração e ainda sou considerado ali no Raio da Amizade. E quando chegou aquele momento de eu sentir na pele que eu não podia mais viajar no Raio da Amizade por deficiência física, eu tenho uma artrose crônica nas pernas e eu sentia que era muito arriscado eu, com essa deficiência, estar com um caminhão no meio de 400 cavalheiros bebendo, e eu ali podia, na hora que eu mais precisasse, minhas pernas falhar e eu provocar um acidente ali, aquilo ia me marcar para o resto da minha vida. Aí eu preferi parar, porque não tinha mais condições, mas foi muito triste e meu coração ficou partido. Imagine para nós, Adalberto, é tanto que eu fiquei com esse sentimento de um dia que eu tiver a oportunidade de conversar com o Adalberto, eu vou fazer essa pergunta novamente. Eu te entrevistei lá no trio, entrevistei para o pessoal lá que estava fazendo a gravação aí para a internet, e hoje aqui nesse canal não poderia deixar de fazer essa pergunta, que foi muito bem louvável sua resposta, que a gente sabe, né, que tudo nessa vida, meu pai dizia, tem início, meio e fim. Mas no nosso fim não é o fim de tudo, é o fim da gente saber, como você propriamente falou aí, não colocar em risco ninguém, mas se acompanhando, torcendo, e mesmo que não estivesse naquele trajetório, mas que está presente no início e também podia estar lá na recepção. Então, foi muito louvável a sua opinião em não pôr em risco, né, a vida do senhor e das pessoas por conta do problema. Né? Então, exatamente, Cléo Marcos. Adalberto, outra coisa que eu vou colocar agora em xeque, eu quero que você me responda com sua alma. São 3 coisas que eu sinto que o senhor gosta. Agora o senhor vai ficar entre a cruz e a espada. O que é que o senhor mais gosta, na sua opinião? Cavalgada, caminhão ou a poesia? Cléo Marcos, as 3 coisas fez parte da minha vida por muito tempo. Caminhão fez parte da minha vida por 40 anos. Caminhão, carro pequeno, entre caminhão grandes e pequenos, né? Cavalgada, eu comecei a conhecer cavalgada aqui no estado de Sergipe, que eu morei muitos anos lá para o Mato Grosso, mas na época não existia cavalgada, o movimento de cavalgada era pouco. E a cavalgada eu iniciei no Raio da Amizade e é uma paixão. Para mim é uma paixão a cavalgada. E a poesia é uma coisa que ela nasce no coração do poeta. É um dom divino que o poeta ganha. Ele recebe esse dom. Não é qualquer pessoa que pode fazer uma poesia. Você faz uma estrofe. Você faz, está errado, você conserta. Mas aquele dom de você pegar, por exemplo, igual eu faço, eu me sento numa cadeira, numa mesinha com um caderno. Se ninguém me atrapalhar, eu faço um cordel com 80, 90 estrofes, que meus cordéis são todos de 80 estrofes para frente. Eu faço, em meio dia eu tenho condições de montar personagem e deixar ele prontinho em ponto de um outro poeta corrigir. Então, essas 3 coisas marcam a minha vida que não tem como apagar.
caminhão, cavalgada e a poesia. Um complementa o outro, então. Um complementa o outro, né? Exatamente. Muito bem. Pronto, no tempo de caminhão, quando eu trabalhava por as estradas no Mato Grosso do Sul, Rondônia, Mato Grosso do Norte, Paraná, São Paulo, muitas vezes eu encontrava com aquela frota de caminhoneiros em restaurante, postos de gasolina, quando a gente ia dormir. Aí os gaúchos gostam depois da janta ou do café, gostam de sentarem nos seus banquinhos ali, encostados das carretas, puxar uma sofona lá, que ele diz uma gaita, né, e começar a tocar. E eu, através do meu dom poético, eu também fazia a poesia gaúcha. Eu fiz muito a poesia gaúcha, eu começava a brincar com a gauchada ali, fazendo trova gaúcha, e eu tive muita amizade através da poesia, eu tive muita amizade, e ainda tenho, até hoje, eu consegui muita amizade através da poesia. Muito bem. Adalberto, vivenciando aí já um pouco da sua história, o senhor sabiamente falou lá como iniciou, o senhor também passou pelaquela época da seca de 70, o senhor atravessou essa seca? O senhor estava aqui em Sergipe, estava em qual região? E hoje, né, a gente vive, não um momento com essa pandemia, não é problema de seca, é um problema maior, que é como se fosse uma divisão de águas, né, que a gente vê aí muitas pessoas perdendo a vida, pessoas perdendo emprego, então uma calamidade a pandemia. E na seca de 70 também foi um sofrimento muito grande para as pessoas que tinham gado, que tinham que vender seus animais, que viam os animais morrer. Passa para a gente um pouco aí como foi a experiência de viver lá nos anos 70. Apesar que você já era jovem naquela época, mas qual foi a experiência que você viveu naquela época lá de 70, naquela seca? Cleomarcos, em 70 eu tinha 16 anos. Né? No início da seca de 70, eu morava ali no interior denominado Baixa da Roça, com meus pais e meus 6 irmãos. E quando iniciou a seca de 70, meu pai deveria ter aí umas 70, 80 cabeças de gado, como diz o nordestino, né? E eu era o coração de tudo. Eu era o caçula, eu era o coração de tudo, porque eu toda a vida fui obediente ao meu pai. Quem cuidava daquilo tudo era eu e um tio, meu tio saudoso Enoque, que cuidava daquele gado. E você falou a respeito de gado cair, eu cansei de pegar uma lata de água colocada pelos carros-pipa na cabeça e andar 4 quilômetros com essa lata de água na cabeça e um balde de palma picada ou mandacaru para uma reis caída em um terreno que meu pai tinha alugado de alguém. E gado caía era toda hora, morria gado no curral, era aquela tristeza, né? Então isso aí eu sofri, passei a seca de 70 e 71 e tirei muito mandacaru no meio da caatinga, tirei cabeça de macambira, tocava fogo no mato, tirava a palha da macambira, picava a macambira com pitoco de foice ou um machado velho, né, para dar para o gado. Ali foi um sofrimento muito grande. Depois meu pai não suportou, não aguentou criar aquele gado, aí vendeu o gado para o saudoso Antônio de Roque. E foi através da seca de 70, por ela que eu fui expulso do meu Nordeste e parti para as terras geladas. Muito bem, que história bonita, né? Os internautas estão aí, né, tendo o privilégio de muitas das vezes ter um artista desse e não é visto, porque não tem fama, não tem status, mas eu costumo dizer, o nosso maior valor é para Deus. Todos nós somos iguais, todo mundo tem que ter uma chance. Então, através desse canal aqui, irei contar muitas histórias, igual do Adalberto aí, que é uma história emocionante, né? Sabe do A a Z, sabe todos os patamares, sabe a vivência e a convivência do sertanejo, principalmente do homem que sai aqui do sertão para lutar lá fora. Adalberto, hoje você está com qual idade? Cleomarcos, dia 18 de abril, eu completo 67 anos. É um homem bem vivido. Então, Adalberto, nesse decorrer da sua vivência, muitas alegrias, decepções, faz parte do ser humano, é igual o coração, é subindo e descendo, a nossa vida é assim. Exatamente. Mas o senhor tem algum sonho ainda que pretende realizar? Qual o sonho do Adalberto? Cleomarcos, na verdade, meus sonhos
já foram realizados. Eu nasci do nada, sou filho de família pobre, não tenho estudo, sou analfabeto. O mundo me ensinou. Eu tive um pequeno tempo na escola, mas para quem entende a escola antiga, eu não estudei nada. Que meu livro foi um ABC. Saí da escola com 8 anos de idade, fui para a roça, né? Aprendi a assinar o nome, malemar, e ganhei o mundo. Mas acontece o seguinte, quem precisa corre atrás. Eu não fui para a escola mais, que trabalhava, não tinha condições. E aprendi a ler, aprendi a escrever, aprendi a fazer conta, trabalhei em posto de gasolina, trabalhei fazendo entrega de rações no Paraná, na cidade de Astorga, cidade de Chitãozinho Chororó. E também trabalhei 6 anos como vendedor da Desbege Antártica, aqui em Nossa Senhora da Glória. Vida bonita, né? Adalberto, para finalizar, antes da gente declamar aqui uma poesia, vou querer ser até de centenas que o senhor já me passou, tem histórias emocionantes, porque a gente vê assim, muitas pessoas necessitam de uma história, aí conta para o senhor alguns fatos, dali o senhor faz aquela rima, faz aquele preenchimento e traz uma história bem emocionante. Até por sinal, tive o privilégio de gravar um dos mais emocionantes, das melhores histórias que eu achei, que foi a história do saudoso Bolachão com Aparecida. Exatamente. Esteve comigo aqui, a gente gravou uma história muito linda que numa próxima oportunidade a gente vai trazer pelo menos uma parte. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema específico aqui que você daqui a pouco vai passar para a gente. Mas, Adalberto, a última pergunta, para a gente ir para a parte dos confins, o senhor vai me dizer o seguinte, nessas andanças aí, né, de caminhoneiro, do mundo poético, da vaquejada, qual foi um fato que lhe chamou bastante atenção? Pode ser qualquer um, Cléo, isso aqui me chamou muita atenção. Cléo Marcos, um fato que me chamou muita atenção foi em 77. Em 77, eu morava no Paraná. Ainda estava no Paraná, no final de 77 eu fui para o Mato Grosso do Sul. E eu trabalhava em um sítiozinho mais um rapaz, e esse rapaz conhecia uma família em Maringá, no estado do Paraná, uma família de alemão, que tinha um sítio lá e tal, era uma fazendinha, né? E tinha um irmão do alemão, eu não me lembro o primeiro nome dele. Eu só sei que era Schneider. Era não sei o que lá, Schneider, era o sobrenome dele. E disse que esse alemão era bom na trova gaúcha. Apesar que é o seguinte, os alemães que tem por ali são tudo gaúchos. Aí me convidaram para ir na fazenda desse tal Schneider para fazer um desafio a ele. Certo. Na cantoria, ele nem sabia. Só vou levar você para desafiar o Schneider lá em Maringá. Ele falou assim, rapaz, quem sou eu para fazer isso? Não, o menino cantador está em fama. Eu digo, não. Aí acertaram lá, me botaram num carro e eu fui. Era até um japonesinho por nome de Hiroshi, que me levou para essa fazenda. Aí eu sei que foi no dia de domingo, logo cedinho, entramos no carro, partimos para lá. Quando chegamos lá na fazenda, fui bem recepcionado pelo dono da fazenda, pelos empregados, por ele. Começamos a bater papo, tomamos chimarrão, tomamos café. Eu sei que quando foi lá para umas 11 horas, em um galpão bem grande, onde tinha mesa de sinuca, campo de boliche e uma opção de coisa. Então tinha uma mesa bem grande lá e nós sentamos lá batendo papo. Aí veio a história do desafio na trova gaúcha. Aí começamos na trova gaúcha e mais de meia hora, eu e ele falando sobre a trova gaúcha, trovando, né? E na brincadeira, quando nós paramos, o fazendeiro, que eu não me lembro mais o nome, né, me botou nas alturas. Falou, rapaz, você é um grande artista, você tem como crescer. Você tem como crescer. Mas acontece o seguinte, Cléo Marcos, a árvore só cresce se você adubar. Também só cai se você der um corte para ela cair, né? Mas eu nunca tive um empurrão de ninguém.
Eu nunca tive um empurrão de ninguém. E voltei para lá, também parou por ali, nunca mais fui para aquela região. E em 77, que eu fui para o Mato Grosso do Sul, no final de 77, quando fui em 78, eu participei de um comício de um candidato a deputado estadual por Mato Grosso do Sul. E fui convidado lá pelo um baiano para fazer uns versos com ele lá, né, que ele era meu companheiro de brincar. Aí eu fui e fiz uns versos lá em cima, lá, e o candidato a deputado, que até hoje é deputado estadual, de 78 ele foi eleito, até hoje é deputado estadual no Mato Grosso do Sul. Nunca perdeu uma campanha. Chama-se Onevan de Matos. Aí eu fiz um verso lá, ele perguntou se tinha como eu repetir. Isso me chamou muita atenção. Aí eu falei, tem, era improvisado, mas acho que tem sim. Ele era oposição ao governo. E na época tinha dado uma tal de peste africana nos porcos, né? Aí onde tinha o foco da doença, os porcos eram matados e incinerados. Cavava um buraco lá, tocava fogo. Aí eu fiz um verso dizendo assim, como ele era oposição, eu fiz um verso que dizia assim, ó, deu a peste africana na porcada do sertão. O óleo subiu de preço, causando admiração. É sinal que o governo não tem um bom coração, né? Nisso ele cutucou minha costela, e eu olhei para trás, era ele. Aí ele perguntou se eu podia repetir, eu repeti esse verso. Eu tenho ele gravado na mente até hoje, de 77 para hoje, tem algum tempinho, né? Aí quando saímos dali, ele me chamou para trabalhar com ele, fazer a campanha dele, mas eu trabalhava lá numa serialistazinha e não quis ir. Ele se prontificou de publicar um cordel que eu tinha feito. O primeiro cordel que eu escrevi na minha vida foi em 77 para 70, foi em 78 já. Aí eu não quis, achei que não tinha futuro, deixei para lá, esse cordel morreu e eu vim resgatar esse cordel aqui, o título, né, que é A História da Velha Feiticeira e o Negrão do Paraná. Eu tenho esse cordel na minha casa. Muito bem, tá vendo? Muitas histórias. Isso aí é só uma ponta do iceberg das histórias que o senhor tem, né? Por esse mundo de meu Deus. Adalberto, o internauta, se fosse uma live ao vivo, a gente ia esticar aí por horas e horas. Mas como é algo gravado, né? Tem pessoas que não têm aquela paciência. Até semana retrasada lá na emissora que eu trabalho, na Show do FM, a gente teve uma entrevista com o Gauchinho. E ele falando, né? Hoje, Adalberto, você que viveu bastante, vai entender o recado que ele passou para a gente, jovem. Ele disse o seguinte, que antigamente, quando ele vendia os cordéis na feira, o povo tinha tempo para ouvir o artista declamar um cordel. Hoje em dia não. Você começa a falar, o cara já foi embora, já foi na Topic, no Uber, não tem mais o tempo dos caminhões pau de arara, que tinha hora de chegar e hora de sair na parte da tarde. Hoje é transporte toda hora. Então, a gente tem um tempo muito curto hoje por conta desse corre-corre, mas eu gostaria de agradecer sua presença no canal, te convidar para vir mais vezes aqui. Eu sei que a gente tem muita coisa para falar sobre vaquejada, sobre poesia, sobre caminhões, muita coisa. O senhor é um pai exemplar, um ser humano que todo mundo gosta e uma pessoa iluminada por Deus. Mas antes de finalizar aqui, gostaria que você declamasse aí a nossa poesia, aquele verso bonito que você me mandou lá no WhatsApp. Aquilo ali chama-se como? Versos, uma toada, uma poesia, um cordel. O que é aquilo na realidade? Um poema. Um poema. Um poema. Coisa linda. Então vamos declamar o poema para os nossos internautas? Bem, eu vou declamar para vocês internautas um poema da minha autoria, intitulado Mãe Natureza, que diz mais ou menos assim.